Lembrando que o canal Switch TV BR é parceiro da Centauro. Tá a fim de comprar uma camisa nova, um tênis novo, um boné, uma sunga? Uma sunguinha pra dar o tibum na piscina? Na Centauro você encontra tudo isso. E utilizando o cupom SWISH10, você garante um desconto de 10% em produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então não perca mais tempo, vai na Centauro e usa o cupom SWISH10, valeu? Agora, bora aí pro vídeo e não se esqueça de deixar o like, hein? Que é muito importante. Os maiores erros da história da NBA. Vídeo aqui do meu mano Camisa 30. Bora aqui dar uma conferida. A troca de Luka Doncic pelo Dallas Mavericks nem foi o pior erro da história da NBA. Existe uma decisão ainda mais catastrófica assombrando uma franquia há quase 40 anos. E ela está no topo dessa lista. Aqui vão os 10 piores erros de gestão da NBA, com bastidores. Esse aqui, eu vou te falar, bicho. Esse malandro, ele entrou pra história da NBA, mano. Esse cara aqui jamais será esquecido. Nico Harrison cravou o seu nome na história da maior liga de basquete do mundo. Isso é inegável. Isso ninguém tira dele, tá? Isso ninguém tira dele. Tem que respeitar. Que pouca gente conhece. Em 1976, o New Orleans Jazz queria dar um empurrão numa franquia que mal saía do papel. A solução foi contratar Gayle Goodrich, de 33 anos, recém-saído de um título com o Lakers. O problema é que, na época, 33 anos já era considerado fim de carreira na NBA. Além disso, a liga tinha malditos etaristas. regras de compensação para agentes livres. Para tirar Goodrich do Los Angeles, o Jazz precisou entregar ao Lakers 2 picks de primeira rodada e uma de segunda. No papel fazia sentido, o Jazz já tinha Pete Maravich, ex-scorer da liga, e grande Pistol Pete, lendário, tá? um dos jogadores mais espetaculares daquela geração. Colocá-lo ao lado de Goodrich no backcourt parecia a receita para um time competitivo da noite pro dia. Só que os joelhos de Maravich começaram a ceder, e Goodrich rompeu o tendão de Aquiles pouco depois, praticamente encerrando a carreira dele em alto nível. Em 1979, o Jazz comprou o restante do contrato de Goodrich com apenas 26 vitórias na temporada. Nossa. O Lakers usou o pick recebido Utah Jazz do Jazz e caiu na primeira escolha do draft de 1970. Olha aí, ó. Quem diria, hein? Quem diria que o nosso Leicão ia ser favorecido na loteria? Escolher um armador chamado Irving Magic Johnson foi um erro tão grande que ajudou a matar uma franquia em Nova Orleans. 3 anos depois, o time se mudou para Utah. E anos depois, alguém achou uma boa ideia recolocar uma franquia em New Orleans, né? Ah, meu Deus. Galera realmente não aprende com os erros, né? O Celtics tem mais títulos que qualquer outra franquia da NBA. E 3 deles só existem por causa de um erro do Golden State Warriors. Em 1980, o Celtics vinha de uma temporada de 61 vitórias, com Larry Bird como calouro do ano. O time já era ótimo, mas ainda possuía a primeira escolha geral do draft, graças a uma troca antiga com o Detroit Pistons. A escolha óbvia era o pivô Joe Barry Carroll, praticamente unânime entre os scouts. Mas o lendário gerente geral do Celtics, Red Auerbach, tinha um olho em um ala pivô de Minnesota chamado Kevin McHale, que ele sabia que subestimado Kevin McHale continuaria disponível na terceira pick. Auerbach ligou para o Warriors. Golden State queria Joe Barry Carroll a qualquer custo. O Celtics ofereceu a pick número 1 e o pick número 13 em troca da pick número 3 e do pivô Robert Parrish, que já vinha pedindo para sair de Golden State. Oh, caralho, Golden State, que troca, hein? Que masterclass! Para o Warriors parecia um roubo. Estavam se livrando de um jogador insatisfeito e ainda subindo no draft. Só que ninguém em Golden State imaginava que Parrish se tornaria The Chief, um pivô do Hall da Fama que titularizaria 9 times do Celtics nos playoffs e ganharia 4 anéis. Absurdo, Robert Parrish é um colosso de jogador. O jovem que Auerbach escolheu como terceira pick, Kevin McHale, também entraria para o Hall da Fama e para o time dos 75 maiores jogadores da história da liga. Em troca de 2 futuros ícones, o Warriors ficou com Joe Barry Carroll, que levou o time que deve ter tido uma carreira brilhante, né? Aos playoffs uma única vez e ganhou o apelido irônico de Joe Barry Carries, algo como Joe mal se importa. Em 2009, o Timberwolves tinha 2 escolhas dentro do top. Você esquece. Isso aí, vou te falar, bicho. Mano do céu. Minnesota, o que você fez nesse draft 2009, mano? Foi assim, foi uma das maiores disaster class de todos os tempos, cara. Isso é inacreditável. O que Minnesota fez aqui foi inacreditável. Top 10 e precisava desistir. Carinha do James Harden, moleque.
Olha a carinha dele. Gracinha. Esperadamente de um armador. Coincidentemente, havia um garoto chamado Stephen Curry disponível no draft. Times erram na avaliação de talentos todo ano. Isso não seria novidade. O que torna esse caso tão marcante é que, segundo relatos da época, a diretoria sabia... Caralho, o pai do LeBron era magrinho nessa época, né, cara? Caramba, olha aí. Quem diria? E não parece, né? Não parece com o LeBron. Nossa, se fosse o LeBron, faria teste de paternidade aí, viu? Porque, sei lá, o pai dele não tá parecendo muito com ele não, né? do potencial de Curry, mas ainda assim hesitou. Consta aqui, na noite do draft, o ex-jogador da NBA, Del Curry, pai de Steph, entrou em contato com o gerente geral O pai de Satã. Aqui, ó, temos aqui Satã e o pai de Satã, né? de Minnesota, David Kahn, para tentar entender os planos do time. E a família teria deixado claro que preferia vê-lo em um mercado maior. Kahn optou por seguir outro caminho. Com a quinta escolha, o Timberwolves selecionou Ricky Rubio, Que era bom jogador. Era bom jogador, Ricky Rubio. O problema é quem vem depois. escolha depois, na sexta posição, levou Johnny Flynn, outro armador. Johnny Flynn. Essa foi a fera que Minnesota pegou antes do Curry. Tipo assim, pegar o Ricky Rubio antes do Curry, hoje óbvio que é uma loucura inacreditável. Mas na época, pô, o Ricky Rubio, ele tinha jogado as Olimpíadas de 2008, já era um cara com experiência no basquete profissional, jogando na Espanha, jogando na seleção espanhola, era um armador de muito destaque já. Então, não era tão absurdo pegar o Rubio antes do Curry. Agora, pegar o Johnny Flynn antes do Curry, isso é inacreditável. Isso é inacreditável. Assim, é bizarro. E é muito louco ver que Minnesota teve 2 chances pra pegar o Curry. 2 chances. E não quis. Armador do mesmo draft para o mesmo time. Stephen Curry só foi escolhido na 7ª posição pelo Golden State Warriors, que recebeu o mesmo tipo de sinalização e decidiu draftá-lo mesmo assim. O resultado é conhecido. Curry se tornou 2 vezes MVP, tetracampeão da NBA. O único MVP unânime, tá? Importante destacar. E mudou a forma como o basquete é jogado. Ricky Rubio teve uma carreira sólida de mais de uma década. Bom jogador, Ricky Rubio. Mas nunca foi All-Star. Johnny Flynn estava fora da Esse aqui, meu amigo. Esse aí, esquece. liga em 2 anos e meio. Kahn foi demitido em 2013. Timberwolves teve a bandeja livre debaixo da cesta e errou 2 vezes seguidas. Bizarro. Um erro que o Minnesota meteu o Ben Simmons, né? Minnesota meteu o Ben Simmons. Não entrou nessa lista, mas poderia muito bem entrar. É você tá assistindo o vídeo até agora e não ter deixado o seu like. Olha aí! Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo. Batemos 90k de inscritos e agora a meta é 100k. Quando o canal Camisa 30 chegar a 100 mil inscritos, eu vou estar fazendo um sorteio de NBA 2K27 só pra galera que foi inscrita aqui no canal, fechou? Então não perde essa e aproveita, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Sem mais enrolação, vamos voltar. Tamo junto. O draft de 2003 é lembrado como um dos mais talentosos da história. LeBron James, Dwayne Wade, Carmelo Anthony e Chris Bosh saíram entre as 5 primeiras E Leandro Barbosa. Não se esqueçam de Leandro Barbosa. escolhas. Todos futuros membros do Hall da Fama. O Detroit Pistons tinha a 2ª escolha geral, logo atrás do Cleveland Cavaliers, que ficou com LeBron. Com o leque de futuros astros à disposição, Detroit escolheu Darko Milicic. Cara, eu vou te falar. Meu Deus, Detroit. Caralho, velho. Os caras podiam ter pego Dwayne Wade, né? Chris Bosh estava disponível também na 3, não é? Nossa senhora. Nosso pistão, ele foi pra resenha. A razão, no dia da loteria do draft, Darko treinou em uma academia de Nova York. E o jornalista da ESPN, Chad Ford, descreveu aquele treino como um dos melhores que já tinha visto na vida. Toda a diretoria do Pistons Detroit caiu no bait. estava lá, incluindo o lendário olheiro Will Robinson, o homem que descobriu Grant Hill e Joe Dumars. Depois do treino, Robinson teria dito aos chefes que Darko ia dominar o jogo e que só uma coisa poderia destruir um talento daquele nível. Baseado nesse único treino, É impossível dar errado. Galera, confia. Pode pegar. Detroit riscou do quadro todos os outros nomes. Em vez de reforçar um time que já tinha chegado à final de conferência, a franquia apostou. Cara, pior, era um Pistons recém-finalista de conferência, cara. Era um Pistons com Ben Wallace, com Rip Hamilton, com Chauncey Billups. Era um timaço do Pistons. No que se tornaria um dos maiores fiascos de um draft na história da liga. Enquanto deixava passar um tricampeão, Wade, um cara que foi cestinha da liga, Carmelo Anthony, e um futuro membro do Hall da Fama, Chris Bosh.
Pra piorar, Meu Deus do céu, pistão, pistão. o Pistons foi campeão da NBA no ano seguinte, em 2004, com o Darko no banco a temporada inteira. O Dark foi o primeiro deles que foi campeão, né? Isso tem que ser falado também. O primeiro, né, do topo desse draft que foi campeão foi o Milicic. É impossível não imaginar como teria sido aquele time com Carmelo Anthony na ala. O Brooklyn Nets cometeu um erro tão grande que a Não, NBA ia ser bizarro. Se aquele Pistons pegasse o Carmelo, cara, ou o Chris Bosh, cara, ia ser um... Ou o Wade também, enfim. Se pegasse qualquer um que não fosse o Milicic, cara, o teto daquele Detroit ia ser muito mais alto. chegou a discutir mudanças na regra para impedir que isso se repetisse. Em 2009, o time ganhou um novo dono, o bilionário Mikhail Prokhorov, que prometeu um título em 5 anos. Com o relógio correndo, a diretoria fez uma aposta desesperada na noite do draft de 2013. O Celtics já tinha ganhado seu título com aquele elenco em 2008, mas os jogadores estavam envelhecendo. Kevin Garnett com 37 anos, Paul Pierce com 36. O Nets, mesmo assim, Bizarro o Brooklyn, né, cara? enxergou experiência e força de veterano e foi com tudo. O Brooklyn enviou Chris Humphries, Gerald Wallace, Marshawn Brooks, Chris Joseph, Kate Bogans. Até aí, até aqui, ó, assalto do Nets, né? Até esse momento aqui, assalto do Brooklyn Nets. O problema é o que vem agora. E 3 picks de... Aqui tá o problema. Porque simplesmente isso aqui virou Jaylen Brown e isso aqui virou Jason Tatum. primeira rodada sem proteção, além do direito de troca em outro ano, em troca de Garnett, Pierce e Jason Terry. O Celtics Muito complicado. usou aquelas escolhas para reconstruir o time. Uma pick virou Jaylen Brown em 2016, outra se transformou via troca em Jason Tatum em 2017 e a terceira foi usada depois para adquirir Kyrie Irving. Uma única troca alimentou toda a nova era do Celtics, que desde então já disputou 6 finais de conferência e conquistou um título. O Nets, em compensação, E o Nets? O que virou? caiu na segunda rodada dos playoffs daquele ano contra o Miami Heat de LeBron James. Garnett e Pierce já não estavam mais no time 2 anos depois. O gerente geral, Bizarro, cara. Billy King, assumiu a responsabilidade publicamente, mas anos depois admitiu que jamais teria feito aquele negócio sem a pressão direta da diretoria. Poucos sabem que a troca quase não aconteceu. Garnett tinha cláusula de não troca no contrato e a princípio recusou a ida para o Brooklyn. Só depois de uma conversa pessoal com Doc Rivers e Paul Pierce pedindo para ele abrir mão da cláusula é que o negócio foi fechado. Todo mundo sabia que a troca por Paul George entraria nessa lista, mas Essa aí não foi erro não, pô. Isso aí foi um acerto. É isso. Você não vai criticar essa troca na minha presença. Eu não vou deixar. Troca maravilhosa. os porra. bastidores são piores do que parecem. No verão de 2019, o Clippers conseguiu assinar com Kawhi Leonard, recém-eleito MVP das finais. Só que Kawhi queria jogar ao lado de Paul George. Então, astro do Oklahoma City Thunder, vindo de uma temporada de quase 28 pontos por jogo. O Clippers foi atrás. Onde foi top 3 pra MVP de boy. Importante salientar. O que a diretoria não sabia é que Paul George já havia pedido nos bastidores para deixar o Thunder. Ele sairia de qualquer forma. Ainda assim, o Clippers pagou o maior pacote de troca da história da NBA por um jogador que o Thunder já estava disposto a negociar. Shai Gilgeous-Alexander, Danilo Gallinari e 5 picks em proteção, mais direitos de troca. É que Cara, sabe o que é o mais maluco dessa troca? É que na época, as picks não eram tão valorizadas como são hoje. Inclusive, essa troca aqui, ela foi fundamental para valorização das escolhas de primeiro round. Porque, beleza, as picks tinham valor, óbvio que tinham. Mas, na época, o que se falou era que, porra, o Thunder perdeu nessa troca. Caralho, perderam o Paul George. O que eles vão fazer com esse tanto de pique? Meu Deus! Tanto que o melhor ativo que o Thunder recebeu nessa troca, na visão da época, era o Gallinari. Né? O Shai era um recém-rookie, tinha feito uma boa temporada de calor, mas ninguém via nada demais no Shai. E as picks, como eu disse, elas não eram tão valorizadas como são hoje. Então, olhando em retrospecto, cara, assim, é foda, porque, porra, engenheiro de obra pronta, mas na época era uma troca boa pro Clippers, mano. Fazia sentido o Clippers fazer isso. O Clippers, numa tacada só, tava juntando Paul George e Kawhi, mano. 2 dos melhores alas da liga. Um cara que havia sido campeão, Finals MVP, e outro que tinha disputado o DPOY MVP. Então, eu sei que, pô, hoje é óbvio, o Thunder venceu muito nessa troca. Essa troca mudou o rumo do Thunder.
Mudou o rumo do Thunder. Não existiria título se não fosse essa troca. Indiscutivelmente. Mas na época, pô, era muito defensável essa troca pro Clippers. Era muito defensável. Equivalentes a 7 escolhas ao todo. Na época pareceu ousado, hoje é visto como um erro que atrasou a franquia por anos, já que 2 dessas escolhas viraram Jalen Williams, J-Dub e Cason Wallace, 2 pilares da franquia. O Clippers entregou o melhor jogador de um futuro time campeão por um astro que já estava de saída, e ainda assim conseguiu só uma final de conferência. Poucos sabem que o Toronto Raptors chegou a negociar um pacote parecido pelo mesmo Paul George, envolvendo Pascal Siakam e escolhas de draft, mas recuou quando pedidos extras entraram na mesa. O Clippers aceitou. Kevin Garnett é um dos melhores Obrigado, Clipão. Muito obrigado. Muito obrigado. jogadores da história da NBA. Mas ainda no auge de sua carreira, o Timberwolves foi atingido pela punição mais dura já aplicada pela liga fora de quadra. O equivalente a uma pena de morte esportiva, bem no momento em que a janela de título estava aberta. Tudo começou com um jogador que poucos torcedores lembram hoje, Joe Smith, ex-primeira escolha geral do draft. Em 2000, o agente dele, Andrew Miller, deixou uma grande agência e levou Smith e Garnett junto. A agência antiga processou, e durante o processo veio à tona um contrato secreto. O Timberwolves estava pagando Joe Smith por baixo dos panos. Ih, rapaz. Kawhi Leonard style? Joe Smith também era garoto propaganda das Creation? Publicamente, eram contratos baratos e de curto prazo. Nos bastidores, havia a promessa de manter os direitos de O Kawhi aparecer aqui é muito foda. jogador e pagar um salário máximo depois. Uma manobra clássica para driblar o teto salarial. O comissário da liga, David Stern, aplicou a punição mais pesada da história da NBA até então. Anulou o contrato de Smith, tirou 5 escolhas de primeira rodada da franquia, reduzida a 3 depois de recurso. Pô, não tem jeito, irmão. David Stern era pica. Era pica. Pode falar o que quiser. O David Stern era pica nisso aí, irmão. O maluco não tinha medo não, filho. É punição, caralho. Vai, contrato cancelado, perde 5 pique. Eu duvido que com o David Stern no comando, o Kawhi ia passar impune do jeito que tá passando. Duvido. Suspendeu o dono Glenn Taylor por 1 ano, suspendeu o dirigente Kevin McHale também e ainda aplicou uma multa recorde de 3, Caralho, o Kevin McHale tava na cena do crime, eu não lembrava disso não, porra. Caralho, o McHale tem sangue nas mãos! 5 milhões de dólares. Kevin Garnett continua sendo o maior jogador da história do Timberwolves, mas a própria diretoria sabotou o auge da carreira dele. O Orlando Magic era um time de expansão criado em 1989. Em 1995 já estava nas finais da NBA, algo raríssimo de acontecer tão rápido. A explicação foram 2 milagres seguidos na loteria do draft. Em 1992, o time ganhou o direito de escolher Shaquille O'Neal, que já impressionava como calouro. No ano seguinte, mesmo com apenas 1,5% de chance estatística, o Magic venceu a loteria de novo e escolheu Anthony Penny Hardaway. Com Shaq e Penny, o Magic chegou às finais de 1995 contra o Houston Rockets. E foi fumado por Raquinho lá, João. O Michael Jordan ainda voltando do beisebol não estava no caminho. Perderam, mas o futuro parecia garantido. No ano seguinte, caíram para o Chicago Bulls na final de conferência. Mas isso não era o verdadeiro problema. Shaq ainda era jovem. O problema real veio naquele verão, quando Shaq virou agente livre e restrito, e o Magic, que poderia oferecer qualquer valor sem limite, decidiu economizar. Mano, cara, isso é bizarro, bicho. O Magic perdeu o Shaq no auge por mão de vaquice, mano. Por mesquinharia. Isso é assustador, isso é imperdoável. A proposta inicial foi de 4 anos e 55 milhões de dólares. O gerente geral chegou a dizer publicamente que Shaq tinha espaço para melhorar. Um jornal local vazou que Shaq assinaria por 7 anos e 115 milhões. E a imprensa de Orlando chamou o valor de piada. Muito foda, medicaço. Publicando até uma enquete perguntando se ele valia aquele dinheiro. 85% dos torcedores valia não, pô. Disseram que não. Meu Deus! Eu vou te falar. É muito leigo, né, cara? É muito leigo da bola. Shaq leu tudo aquilo e levou para o lado pessoal. Quando o Lakers apareceu com uma proposta de 120 milhões, ele aceitou na hora. Orlando tentou correr atrás depois, mas já era tarde. Se tivesse feito a oferta certa desde o início, o Magic teria mantido o jogador que, como Laker, conquistaria 3 títulos. Em 1º de fevereiro de 2025, o Dallas Mavericks repetiu com Luka Doncic o mesmo erro. Dia lendário. Todo fã de NBA se lembra do que tava fazendo nesse dia. Eu me lembro, cara. Nesse dia eu tinha recém gravado o vídeo de uma vitória do Lakers contra o Knicks, tá? O Lakers jogou nessa noite, ganhou do Knicks, o LeBron jogou pra caralho.
E aí eu tava gravando o pós-jogo e em meio à gravação pipocou essa notícia do Luka. Fiquei em choque. Fiquei em choque, cara. Aquela noite... Eu não dormi naquela noite, mano. Fiquei a noite inteira gravando, tentando entender o porquê que Dallas tinha feito isso. Foi um dia marcante na minha vida e eu acho que na vida de todo fã de NBA, né, cara? O erro que Orlando Magic cometeu com Shaquille O'Neal quase 30 anos antes. Só que pior. Orlando pelo menos reconheceu o erro na hora e tentou recuperar o jogador. O Dallas simplesmente abriu mão de forma voluntária da estrela da franquia. E mais uma vez, quem se beneficiou foi Sempre, né? Sempre na cena do crime. o Lakers. Quem puxou o gatilho foi Nico Harrison, gerente Olha aí, olha a cara do elemento, moleque. Olha a cara do elemento. geral do Mavs. Mas Harrison nunca tinha sido dirigente de basquete antes. Ele passou 19 anos como executivo da Nike, trabalhando diretamente com atletas da NBA. Um dos relacionamentos mais próximos que construiu na Nike foi com Anthony Davis, que ele conhecia desde os tempos Aí ele desenvolveu essa paixão avassaladora pelo Anthony Davis. de categoria de base. Para convencer o novo controlador do time, Patrick Dumont, genro da bilionária de cassinos Miriam Adelson, que comprou a franquia de Mark Cuban em 2023, também sem experiência Nossa senhora, minha senhora. Que Deus cuide dela, tadinha, porque bichinha tá... Tadinha. prévia em basquete. Lembra muito o Monra, não? Mas o Monra antes de virar o ser de vida eterna, né? É o Monra antes da transformação, com todo respeito, viu, minha senhora? Harrison usou o mesmo argumento que Orlando usou contra Shaq. Luka estava perto de se qualificar para uma extensão máxima de 345 milhões de dólares, e o contrato seria um mau investimento. A justificativa Seria um mau investimento, é muito foda. incluía críticas ao condicionamento físico e aos hábitos de trabalho, Mas ele come 5 cheeseburger antes de dormir, não serve, né? além de responsabilizá-lo pela derrota na final de 2024. A nova visão, segundo Harrison, era construir a melhor defesa da liga em torno de Anthony Davis, o amigo de longa É porque defesa ganha campeonatos, né? data. Dumont comprou a ideia, mas pediu sigilo total. Nem Mark Cuban, Fala pra ninguém, ó. Pss, segredo nosso. Segredo, não fala... não comenta. Fala nada. Vamos surpreender todo mundo. Vamos chocar o mundo. ainda sócio minoritário, nem o agente de Luka, Bill Duffy, foram avisados com antecedência, para evitar uma guerra de propostas de outras franquias que poderiam O quê? Correr o risco de alguém mandar uma oferta melhor? Não. Não quero receber o melhor pacote possível. Eu quero o Anthony Davis. Não, parem de mandar ofertas melhores. Parem de ofertar 5 picks pelo Luka. Eu quero o Anthony Davis. e viabilizar o negócio. O retorno por Luka Doncic foi Anthony Davis, Max Christie e apenas uma escolha de primeiro. Uma escolha de primeiro round. Cara, que troca fantástica da Dallas Mavericks. Primeira rodada. Um pacote muito abaixo do que qualquer outro time da liga teria oferecido por um jogador daquele nível. A prova veio rápido. Davis se machucou logo no início e ficou Cara, o karma foi muito instantâneo, né, bicho? Tipo assim, não deu um mês de troca feita, o Anthony Davis machucou a virilha e saiu da temporada, pô. Muito absurdo, cara. fora por semanas. Depois foi negociado para o Washington Wizards por muito menos do que valia. Luka, enquanto isso, segue jogando o melhor basquete da carreira em Los Angeles. A única razão dessa troca não ocupar o primeiro lugar dessa lista é que, em junho de 2025, o Dallas teve apenas 1,8% de chance na loteria do draft. E ainda assim... Mas aí, assim, de forma prática, isso aí não tem a ver com a troca. Não tem nada a ver com a troca. O Dallas ter ficado com a pick 1. Teoricamente, né? Então, pra mim é indiscutível que essa foi a pior troca e o maior erro da história da NBA, cara. Pra mim não tem como não colocar essa troca como a pior troca da história. Não tem como. Com todo respeito, camisa 30, mas não tem como. o direito de escolher Cooper Flag. Sem esse Não dá. milagre, essa troca teria condenado a franquia por uma década ou mais. Nico Harrison foi demitido em novembro de 2025, 9 meses depois do negócio. 30 anos separam os dois casos, mas o padrão se repete. Duas franquias decidiram que um jogador geracional não valia o dinheiro e nas duas vezes quem levou vantagem foi o Lakers. Em 19 de junho de 1984, dentro do Madison Square Garden, o Portland Trail Blazers cometeu o pior erro de escolha em draft da história do esporte. Tá, isso aqui é o erro bizarro também. Ter pulado o Michael Jordan é surreal. Né? O Blazers, e é o mesmo Blazers que pulou o Kevin Durant também, né? Importante lembrar disso. Mas eu acho, cara... Porque assim, draft...
é uma ciência inexata, entendeu? Draft nenhuma escolha é 100% garantida. No caso da troca do Luka, era óbvio que Dallas ia perder na troca. Era nítido. Você, de forma deliberada, trocar um Luka Doncic por um Anthony Davis e uma pique, é óbvio, é claro, é cristalino que você tá perdendo. Você já sabe que você vai perder. Ponto. Nesse caso aqui, foi um erro, sim. Pular o Michael Jordan é surreal. Mas, assim, tinha uma chance do Jordan não ser o que ele foi. Existia essa possibilidade. Porque era um rookie, entendeu? É draft, não tem como prever 100% que o jogador vai ser, entendeu? Então, por conta disso, eu não coloco pular o Jordan acima de trocar o Luka na escala de maiores erros da história. Porque aqui tinha chance da escolha do Blazers, que foi o Sam Bowie, né, dar certo. Tinha chance. Na troca do Luka, não tinha chance daquela troca ser boa pra Dallas. E Dallas mesmo assim fez. Então, pra mim aqui eu discordo 100%. Pra mim, a troca do Luka é o maior erro da história da NBA. E um dos maiores erros da história do esporte, né? Esporte norte-americano. E não é nem perto de ser disputado. Naquela época, a NBA ainda não tinha uma loteria completa. A primeira escolha era decidida por um sorteio de moeda entre os dois piores times de cada conferência. O Houston Rockets venceu o sorteio e escolheu Hakeem Olajuwon. Se tornaria... Houston também pulou o Jordan, mas pegou o Hakeem, né? Aí, beleza, dá pra entender. o maior jogador da história da franquia. Portland tinha a segunda escolha. Na mesa estava aqui é foda. Um pivô de 2,16 m da Universidade de Kentucky, Sam Bowie, e um ala armador de 1,98 m da Carolina do Norte, chamado Michael Jordan. Tal de Michael Jordan. Todo mundo sabe quem eles escolheram. A pergunta é por quê? Portland já tinha um ala armador, Clyde Drexler, escolhido na 14ª posição. Não tinha fit, o Jordan não tinha fit com o Clyde Drexler. Foda. No ano anterior. Mas na época, ele ainda não era visto como certeza nenhuma, tendo médias modestas de 7 pontos por jogo na temporada anterior. Isso sozinho não deveria justificar deixar passar Michael Jordan. Mas o técnico do Blazers, Jack Ramsey, defendia que a prioridade do time era um pivô, seguindo a filosofia da época de montar times em torno de jogadores altos, não de alas. O que não é 100% errado. Pra época, fazia muito sentido você começar a montagem de um elenco por um pivô dominante. Porque na época, cara, você tinha Hakeem chegando na liga, Patrick Ewing, né, Charles Barkley, enfim. Acho que o Barkley chegou depois, mas enfim. Era uma liga dominada por bigs. Então, você iniciar a montagem do seu elenco tendo como peça central um big, fazia sentido, entendeu? Fazia sentido. Por isso que eu falo que essa escolha poderia ter dado certo. Poderia ter dado certo. Não deu, óbvio que não deu. Óbvio, Jordan, pelo amor de Deus, né? Cara, hoje é fácil falar que foi um erro. Mas é draft. O fator imprevisibilidade no draft é muito grande. Entendeu? O que não diminui o erro. Foi um erro grande. Mas pra mim, a troca do Luka é um erro maior. Muito maior. O problema é que o histórico médico de Sam Bowie já era motivo de alerta para todos os times. Ele tinha perdido 2 temporadas inteiras de faculdade por fraturas de estresse na tíbia. O Portland submeteu o jogador a um exame físico de 7 horas. Bowie disse que estava bem. Anos depois, admitiu que mentiu. Na prática, Sam Bowie desfalcou o time em 66% Foda, né? Mentiroso, pô. Além de ruim, é mentiroso, porra. dos jogos dos primeiros 5 anos vestindo a camisa do Blazers. Ficou praticamente toda a carreira lesionado e estava fora da liga em 1995. Michael Jordan, do outro lado, ganhou 6 títulos, 5 prêmios de MVP e é considerado por muitos o maior jogador de todos os tempos. E as lesões de Bowie eram um risco já conhecido antes mesmo da escolha. Mesmo assim, o Blazers conseguiu construir um time competitivo em torno de Clyde Drexler, chegando a 2 finais de NBA, em 90 e 92, perdendo as 2. Basta imaginar como teria sido esse time com Michael Jordan no lugar de Bowie. Portland não conquista um título desde 1977, enquanto Chicago Bulls dominou uma geração inteira do esporte. Aqui vai uma lista de menções honrosas. O OKC de 2012 trocou James Harden, então 6º homem da liga, para não pagar imposto de luxo. Mão de vaquice também, bizarro. Por uma extensão máxima. Harden virou MVP e foi 3 vezes cestinha da liga. Só não entrou no top 10 porque o Thunder finalmente conquistou o título 13 anos depois. Não fez falta nenhuma também.
Ah, não fez falta. Não fez falta nenhuma. Pois em 2025. O Sixers de 2017 subiu no draft para escolher Markelle Fultz na terceira. Na época fazia sentido pra caralho subir pelo Fultz, cara. Na época, eu passo pano aqui pra Filadélfia, cara. Fazia muito sentido subir pelo Fultz. O Fultz era quase de forma indiscutível o melhor prospecto daquela classe. Então fazia sentido. Terceira posição. O Celtics com a primeira escolha ficou com Jason Tatum. Fultz sofreu uma lesão no ombro combinada com um bloqueio psicológico que o impediu de acertar até lances livres. O Charlotte Hornets de 96 escolheu Kobe Bryant, de 17 anos, na 13ª posição, e imediatamente o trocou para o Lakers por Cara, o Lakers tá sempre envolvido, né? Bizarro. Vlad Divac. Kobe ganhou 5 títulos. Não entra no top 10 porque a família dele praticamente forçou a troca, ameaçando levá-lo para jogar na Itália. O Bucks de 75 trocou Kareem Abdul-Jabbar, já 3 vezes MVP aos 28 anos, para o Lakers, depois que o próprio jogador pediu para sair. Kareem ganhou mais... mas aí não tinha o que fazer, não tinha o que o Bucks fazer, pô. O Kareem pediu pra ser trocado. Na NBA, gente, quando uma estrela pede pra ser trocada, não tem o que fazer. Aqui o Bucks é zero culpado, pô. Zero culpado. 5 títulos e virou o maior cestinha da história até LeBron James quebrar o recorde em 2023. O Bucks recebeu só coadjuvantes de volta. O Cleveland Cavaliers de 2013 escolheu Anthony Bennett com a primeira escolha geral. Hoje, Cara, eu vou te falar, erro em draft, eu meio que passo pano, cara, porque realmente não tem como saber. Não tem como saber 100% se o cara vai ou não vingar. Então, erro em draft, pra mim, errar no draft é menos grave do que errar em trocas, entendeu? Errar em troca é foda, cara, porque você sabe, mano, você sabe que é uma troca ruim. Você tá vendo que é uma troca ruim, entendeu? Então, eu passo pano pra alguns erros em draft. Considerado a pior primeira pick da história. No mesmo draft, o futuro 2 vezes MVP, Giannis Antetokounmpo, caiu para a 15ª posição, no Milwaukee Bucks. O Cavaliers escapa da lista principalmente porque se recuperou depois, reunindo Kyrie Irving e LeBron James. O Dallas de 2004 deixou Steve Nash ir como agente livre para o Phoenix Suns com uma proposta abaixo do mercado. Nash foi 2 vezes MVP seguidos em Phoenix logo depois. O próprio Mark Cuban já chamou essa decisão de o maior erro que cometeu à frente da franquia. É porque na troca do Luka, o Mark Cuban não teve responsabilidade. Aquele crime ele não tem culpa, não. Naquele crime ele não tem culpa, não. Nesse aí ele tem. 40 anos depois, o padrão se repete. Pressão de diretoria, economia mal calculada e apostas erradas moldaram e ainda moldam a história da NBA. Pô, baita vídeo, hein, cara. Baita vídeo.